Há vários prêmios mensais. Plano de assistência familiar Boa Viagem, Rua Formosa 573, próximo ao Colégio Eucarístico. 7h45, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Nós temos aqui a presença dos vereadores Genásio, Josiane Morumbi, jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto. Vamos seguindo bola com Arnaldo, bola com Aloysio. Eu queria passar a bola para Arnaldo porque ele não interviu no primeiro bloco, mas Genásio falou duas coisas aí que acho que são importantes. Primeira, são duas novidades, né? Primeira, que essa coisa de que se a Rafael fosse como o requerimento feito pela vereadora Josiane, que Rosinha também teria que ir. Quer dizer, isso é uma novidade, né? Como é que no caso, a oposição vê isso? E essa coisa do possível adiamento da ida de André na quinta-feira, seria para quando? Se não for na quinta, vai ser quando? E como é que a oposição vê isso? Bom, eu entendo que Rosinha não tem que ir na Câmara dar explicação nenhuma. Se ela tiver que dar explicação, ela vai dar explicação a algum órgão jurídico que possa pedir a ela isso aí, como já deve ter pedido, e ela deve ter feito as defesas dela. Porque quando... Ela teve as contas rejeitadas pelo TCE, né? Sim, mas não vai ser na Câmara essa exposição. Hoje Rosinha não é nossa prefeita. Entendeu? Então, quem é o gestor maior hoje do nosso município é Rafael Diniz. Quando ele se propôs a ser candidato e venceu a essa eleição, ele sabia que ele ia pegar o pacote todo, com problemas ou não problemas. Então, é ele que tem que dar a explicação. E em relação a Prev Campos, eu estava aqui procurando até um documento, porque a gente tem feito muitos documentos em bloco, né? 4 ou 5 vereadores que hoje nós nos posicionamos como oposição ao governo atual. E dentro da lei de transparência, a gente pede informação, mas infelizmente tem muitas informações que às vezes a gente precisa de mais do que as 5 assinaturas, né? 1/3 tal. Quando a gente manda, né, que infelizmente a gente não conseguiu esse 1/3 dessas assinaturas, a gente dá o prazo, né, de 10 dias, por exemplo, para poder aquele órgão específico, né, aquela secretaria específica nos responder. E aí, quando a gente não consegue, infelizmente, a gente manda para o Ministério Público. Então, assim, tem muita coisa em Campos que só está funcionando se for judicializado. E isso é muito ruim, porque você tem um aumento, né, do volume, né, das atividades do Ministério Público por conta do não recebimento de algumas respostas. E em relação a Prev Campos, a gente sabe que foi feito o empréstimo, então tem muito disse, não me disse. E um dos documentos que nós fizemos é exatamente em relação a precatórias. O que realmente foi dado por empréstimo, o que realmente foi pago desses empréstimos, porque sabemos de uma informação, através dos servidores, que Rafael Diniz, em 2017, não repassou nada do que foi proposto, né, do parcelamento dele, que foram em 60 meses desse empréstimo. Então, existe uma defasagem dentro da Prev Campos mensal que pode se tornar insustentável. Se houve esse empréstimo, ótimo. Mas quando o Rafael Diniz assumiu ser prefeito, ele pegou o pacote todo e já tinha essa dívida. Então, se Rosinha ou qualquer outro administrador do nosso município anterior ao Rafael tiver que prestar contas, vão prestar conta pro governo. Agora, até que ponto que realmente está em dia ou não, a gente não tem essa informação. E nós solicitamos isso, entendeu? Então, existe um parcelamento aí que a gente não tem acesso,
que se realmente está existindo esse repasse das 60 parcelas que Rafael Diniz parcelou aí para poder estar pagando, repassando para a Prev Campos, entendeu? Você está falando de dívida precatória, você está falando de venda do futuro com a Caixa não, né? Dívida precatória que você está falando. Prev Campos. Prev Campos, não venda do futuro. Mas qual seria a origem dessa dívida? De onde ela viria? Você tem essa informação? Não tenho. Sabe o montante da dívida, qual seria? Então, eu até tentei sexta-feira, porque isso eu teria que pedir oficialmente lá a Prev Campos, e até conversei com alguns diretores e tudo, dos representantes do Conselho Fiscal, e eles não conseguiram por conta do tempo mesmo. Mas é algo que a gente vai começar a estudar em grupo. E essa coisa do adiamento que o Genásio falou, do possível adiamento da ida do André? Eu também, quando a gente estava até com alguns representantes, Alexandre Stoller e o Alexis Sardinha, isso. Nós nos reunimos nos gabinetes nossos lá e realmente de 21 questionamentos, acho que foram mais de 40. Entendeu? A gente acabou formalizando esse documento em conjunto com eles. Entendeu? E são muitos questionamentos. Quantos RPAs, onde eles estão lotados, qual que é o valor pago de hora extra pela prefeitura, até mesmo a divisão, por exemplo, do que a gente tem hoje, por exemplo, a gente tem pessoal cedido, a gente tem contrato administrativo que a gente realmente existe no portal da transparência, mas a gente precisa de saber se realmente as informações que estão lá são condizentes, se são verdadeiras, enfim. Então, a gente tem muitas dúvidas, entendeu? Os inativos e ativos. Então, eu acho que isso tudo aí vai demorar um pouco de tempo se realmente eles não tiverem esse controle diário, entendeu? Para poder nos retornar. Vereadores, com relação, a gente fala muito da questão assim, tem a cobrança do reajuste do servidor, do outro lado o governo diz que não tem condições de arcar com o valor que está hoje. Mas os servidores estão insistindo, a senhora mesmo falou aqui no estado de greve dos servidores. Qual seria a proposta particular de vocês como parlamentares para se chegar a um consenso nisso aí? De onde que tiraria para você dar esse reajuste ao servidor sem fazer com que a máquina pública parasse de andar, o atendimento ao público parasse de andar? Qual seria a fórmula para chegar a esse reajuste? Não, na verdade, né, Genásio, eles estão fazendo de forma legítima a greve, então não parou. Mas é claro que o quantitativo acaba resultando, né, na questão da qualidade. Você não vai ter um número, né, de servidores, né, em algumas unidades escolares, principalmente de saúde, né, o mesmo número. Então, eles estão fazendo tudo dentro da legalidade. O que a gente propõe é que, se o executivo estaria concedendo esse 4,18 e agora nem mais, ele tem que prestar conta disso. Eu não posso simplesmente falar que eu não vou dar e pronto. Então, todos aqueles questionamentos que foram feitos pelos servidores, e eu acredito que todos os vereadores também querem essas informações, é que mostre, através de relatórios fiscais, que realmente não vai conseguir conceder esse aumento, entendeu? Por isso que eu acho que o executivo tinha que estar presente, porque como é que você anuncia um aumento e depois você volta atrás? Não existe isso. Eu gostaria de esclarecer que em nenhum momento o reajuste ele foi anunciado. Ele foi debatido, ele foi conversado e ali automaticamente chegou ao índice, onde entendíamos, se fosse possível, seria aquele denominador. Mas em momento algum o governo bateu o martelo que estaria dando. É bom que seja bem claro, fique bem informado de que a todo momento o desejo e a vontade seria que pudéssemos contemplar. A gente vem trabalhando de forma que no dia da apresentação a gente possa levar uma equipe ali, o controle da transparência. Se não for quinta, seria quando? Se não for para a próxima semana.
é o prazo Para que tem semana seguinte. Por quê? Nós temos terça e quarta para votarmos automaticamente, e aí o tempo também tem que organizar, porque foram muitos as perguntas, questionamentos. A José falou, teve o Stoller, o Alex Sardinha, né? Então a gente vai estar ali levando toda a equipe ali que tenha condições de apresentar. Muitas das vezes há necessidade de nós questionarmos, sim, a presença dos gestores que nos antecederam. Essa semana foi muito questionada, debatida a questão do Parque Saraiva. E ali nós recebemos comissões de moradores, automaticamente lutando pelos seus direitos. E o que foi feito no Parque Saraiva foi uma covardia com os moradores. E o que nós estamos entendendo a todo momento, o porquê que deixou aquela obra naquelas condições e deixou aquela população naquelas condições. E hoje a gente depara com uma RJ 216, que era um projeto do antigo governo de fazer a duplicação, e a duplicação ela seria até Goitacazes. E aí qualquer um que puder passar pelaquela rodovia vai ver que ela parou ali no BPRV e sem entendimento e sem podermos termos uma informação adequada hoje, o porquê que se foi feito um desvio no roteiro daquela rodovia estadual para atender um condomínio particular. E o que nós estamos discutindo hoje, vamos discutir essa semana na Câmara, se Deus quiser, a gente vai contar com a contribuição da vereadora, para que a gente consiga um esclarecimento para os moradores e para a gente também, por que foi feita uma rotatória que passa na frente de um condomínio esse que automaticamente encontrava-se no mato, não era projeto do desvio da rodovia 116 na duplicação, e isso foi feito. Atendendo a quem? Contemplando a quem? E isso o governo passado fez. Com esse recurso desse trajeto que não estava na programação, poderia ter sido feito toda a obra do Parque Saraiva. Então, são muitas perguntas ainda que estão sem respostas, que eu acho que nós temos a necessidade de termos vários atores presentes para que possam nos informar. E nós não vamos descansar até o ponto que nós possamos dar uma resposta à população, especialmente ao público do Parque Saraiva, o porquê mudou o roteiro da RJ 216, fazendo um contorno ou entorno por trás do Hospital São José, para atender um condomínio que não tinha construção nenhuma, era só no mato, e por que esse dinheiro não foi utilizado? Quem mora nesse condomínio? Nós não sabemos ainda, mas com certeza existe os seus interessados ali, e aí nós vamos buscar entendimento, e se for necessário trabalharmos para que a gente possa construir ali mais uma CPI, que seria a quarta, para que a gente possa identificar os interessados e o porquê o governo sinalizou de forma, com falta de transparência, não sinalizou para a população que o compromisso de levar a duplicação da RJ 216 até o Goitacazes não foi concluído e optou em fazer um desvio e atender um condomínio particular e deixou os moradores do Parque Saraiva na lama, conforme assim eles finalizaram a gestão deles. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a tática da situação vai ser botar o Parque Saraiva junto com a questão do servidor, né? Botar as duas coisas juntas. A gente está trabalhando para isso e hoje seria muito bom se nós pudéssemos dar o reajuste e concluirmos o Parque Saraiva. Temos outras responsabilidades também, temos. O prefeito tem que sinalizar a todo momento que precisa atender a cidade como um todo. E assim a gente está trabalhando. Eu tenho certeza absoluta que o governo vai poder mostrar através dos números, através da transparência, o porquê que não pôde ser dado o reajuste do 4,18 e debater de forma bem clara e objetiva para que o servidor possa ter o seu entendimento e através dos números ali ficará para ele muito bem esclarecido e haverá um entendimento e um consenso de forma geral de que nós continuaremos com diálogo e através dos números. Temos uma preocupação com o mês de novembro, sabemos que há uma possibilidade dessa partilha dos royalties, mas isso é uma questão... a votação da STF, né? Isso eu tenho certeza que o Estado do Rio hoje... É 21 de novembro? 20. O Estado do Rio dorme preocupado e nós teremos que trabalhar automaticamente, também pensando de alguma forma, porque qualquer receita hoje poderá lá na frente fazer com que haja um retrocesso. Então o prefeito está trabalhando com precaução, com prevenção também, mas torno a falar para vocês, o diálogo sempre foi muito bem utilizado por parte do Legislativo e do Executivo. Nós não encerramos nenhuma forma de diálogo ainda com as categorias. Tenho certeza que a todo momento as categorias têm recorrido ao governo, seja através do CEPS, PROSEP, a própria Guarda Municipal, enfim. O diálogo permanece com essa categoria.
O governo tem trabalhado ponto a ponto para que possa haver um entendimento a qual possa contemplá-los, mas a gente consegue perceber que a insatisfação e a legitimidade automaticamente por parte dos funcionários, a gente consegue entender que é de forma ordeira, pacífica, e da mesma forma nós estamos trabalhando para que a gente possa, se Deus quiser, na próxima semana, estar mostrando através dos números uma clareza, uma transparência e o porquê de não ter sido possível ainda fazer com que eles sejam contemplados. Só para eu acho que o servidor concorda, é legítimo e tal, mas o único ponto fora da curva foi aquele protesto ali no 28 de março, né? Aquilo ali choveu e tal, se dissipou, porque você não está dizendo servidor serve ao município, você não pode chegar na principal via do município no horário de saída de trabalho e fechar para protestar, né? Acho que foi o único ponto fora da curva. Sorte que choveu e o protesto foi debandado, mas foi uma coisa, não foi uma coisa boa, né? Acho que foi o único ponto fora da curva do servidor. Eles acabaram panfletando, né, nessa via o que realmente eles estavam pleiteando, né? Porque, por exemplo, as unidades escolares, a gente teve até pais, né, que no início, né, existia uma divisão aí de não aceitação por conta dos professores estarem de greve, mas depois que eles começaram a conscientizar e entregaram um folderzinho do que realmente eles estavam querendo, entendeu? Qual que era a motivação daquilo tudo, não só a questão salarial, mas por condições ideais de trabalho e motivação, os pais começaram a apoiar os professores. Olha, com então, todo respeito, alguém para casa no dia de março, parar para receber folder, eu acho que ninguém vai gostar de ser parado para receber folder, não, por mais justo que seja a causa. Acho que tem 1 milhão de maneiras de fazer isso, né? Parando, quem está saindo do trabalho, às 6 da tarde, 7 da noite, vai entregar folder. Eu falo por mim, eu não gostaria de ser parado, não. Estou indo para minha casa descansar. Eu acho que há 1000 maneiras, hoje com redes sociais, sobretudo, de se conscientizar a população, trazer ela para o seu lado, do que você parar de 8 de março, né? Eu não estou discutindo que, assim, para conscientizar agora. Deve ter sido um grupo, né, que definiu isso aí, enfim. Qual ouvinte quer ser parado no 28 de março às 7 da noite para receber um folder? Eu acho que nenhum. Enfim, tem muitas pessoas que às vezes não tomam a ciência do que realmente está acontecendo na gestão pública, tá? Eu vi por exemplo, você conversando com alguns moradores no teu prédio, entendeu? Não tem consciência, em várias situações. Algumas situações eles questionam, vereadora, como é que está essa situação lá na Câmara? Então, foi uma forma que eles optaram em grupo, entendeu? Para fazer, enfim. Mas, voltando a uma situação que Genásio colocou aqui, sobre a possível, né? Existe um debate, já está a nível federal, sobre a questão da partilha dos ROTs. Eu fui presidente da comissão, né, de petróleo e energia durante 2 anos da Câmara, e agora, né, no início do mandato do Fred, não sei se foi março, acho que foi março, que a gente reformulou, entraram outras pessoas, doutor Abdo até saiu para a secretaria e tal, e eu não sou mais a presidente dessa comissão, e sim só membro. Eu entreguei no dia 9/2, um ofício lá na Câmara, a gente ainda estava de recesso, solicitando uma audiência pública para a gente justamente debater sobre esse tema. E, infelizmente, ainda não tive resultado, né, desse ofício de quando vai poder acontecer essa audiência pública. Eu acho que é de extrema importância, é um tema que está sendo debatido em outros municípios e é um tema, assim, de muita relevância, porque se houver essa divisão, a gente vai sentir muito. Não só a gente, né? Todos os outros municípios. Produtores. Porque essa dependência 100% aí dos royalties, hoje a gente não tem arrecadação quase nenhuma, né, própria. Seria um caos para Campos. Então, se já está difícil, vai ficar quase que impossível. Estado do Rio de Janeiro. Estado como um todo. Luiz, eu queria aproveitar uma oportunidade, dizer para a vereadora que nós também estamos conversando com os nossos gestores para que nessa possível ida dos nossos companheiros do governo à Câmara,
a gente possa mostrar um pouco mais da clareza e da transparência no que está acontecendo com a Previdência no município. E a gente quer deixar um convite para que os nossos aposentados pensionistas estejam presentes também, porque o André vai aproveitar a oportunidade para que possa esclarecer de que forma que nós pagamos, como está, e se o governo realmente não tivesse que colocar a mão sobre aquela caixa ali, como que seria, como que estaria o nosso pensionista, nossos aposentados. Então, de forma responsável, o governo entendeu que teria que estar automaticamente ajudando a gerir. As informações que nós temos são as piores possíveis em relação à Previdência, a forma qual o governo passado conduziu, os fundos perdidos, em entrelinhas, os fundos podres, foram uma coisa absurda. E ali... E já depois da eleição definida, né? Sim, depois da eleição definida. André falou aqui no programa. Depois da eleição definida, e aí houve um momento ali que eles tentaram... E perdida, né? Sim, já depois das eleições, de alguma forma, colocar os imóveis à disposição para quitação de dívida, uma coisa absurda. Foi uma queda de braço muito grande da nossa parte naquele momento presente lá, para que isso não acontecesse, e tivemos que ir para embates e para tentar de toda maneira fazer com que aquilo não acontecesse. E a gente discute muitas das vezes ponto a ponto, porque em algum momento o reflexo passado está nos trazendo um reflexo negativo hoje, a qual o prefeito está tendo que fazer um exercício diário. Mas nós fazemos questão de que nessa ida semana que vem, se Deus quiser, o nosso secretário lá, nós queremos e temos a necessidade de ouvirmos também como que está a Previcampos, como é que está a Previdência, e para que a gente possa prestar contas também para os nossos aposentados e pensionistas e poder trabalharmos também. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês aqui é a questão da Fundecam, sabendo que a vereadora, sua família tem uma empresa e automaticamente, como que a vereadora viria a necessidade de ter pego um empréstimo no Fundecam, e neste momento, sabendo toda a dificuldade de reajuste, de se manter os hospitais contratualizados, como é que ficaríamos no município se automaticamente uma empresa a qual você a conduzisse, chegasse nesse dado momento, visse a possibilidade de não arcar com as suas responsabilidades. E isso vem acontecendo na Câmara, não é o exemplo da nossa nova vereadora, mas ela acompanha a questão do dia a dia do Fundecam. O valor é muito alto e se houvesse um entendimento, ou até mesmo de forma de parcelamento dessas dívidas, eu tenho certeza absoluta, hoje nós estaríamos colocando o reajuste do funcionalismo em dia, estaríamos automaticamente ofertando muito mais qualidade de vida, não só para o funcionário, mas com esse recurso também estaríamos entregando praticamente o Parque Saraiva 100% concluído. Então, há uma necessidade, nós debatemos a todo momento, os dois pontos. O ponto ao qual nós pegamos, o governo atual, da forma que nós encontramos a cidade e a forma que nós estamos conduzindo. Você hoje tem que pagar uma precatória nessas condições, a qual não era a responsabilidade do governo Rafael, você pagar hoje uma judicialização por parte de um hospital no valor de R$7 mil, que nós estamos questionando, não estava previsto. E essa despesa não era do governo Rafael Diniz, era do governo passado. Então há uma necessidade, nós debatemos em bom nível, em bom tom, e mostrarmos um pouco da dificuldade, o porquê que muitas das vezes o prefeito não está podendo assumir esse compromisso com o funcionalismo agora. Porque as demandas do governo passado, elas vêm a todo momento surgindo incessantemente, muitas das vezes através da justiça, que o governo não tem condições de dizer, não vou pagar. Então as dificuldades são muito grandes, mas isso está sendo discutido ponto a ponto, esclarecido para a população, esclarecido para o funcionário. Eu espero que na hora certa, no momento certo, a gente possa apresentar os números também. E eu tenho plena convicção, o funcionário é uma pessoa inteligente, capacitada, qualificada, ele vai entender. A busca hoje é que o funcionário quer entender numericamente o que aconteceu. Eu tenho certeza que através do portal da transparência nós vamos esclarecer. E deixando uma mensagem também de entendimento para o nosso público, nosso governo hoje, quando se trata do TCE, quando está tratando do TRE e do próprio TJ, nós estamos em dia. Ao contrário do governo passado, onde as contas da prefeita Rosinha não foram aprovadas, e aí nós sabemos que ponto a ponto ali foram encaminhados para o Ministério Público. A nossa torcida hoje é para que seja feita justiça, e uma justiça a qual seria muito bom se todos os danos causados eles pudessem de alguma forma ser ressarcidos aos cofres públicos, para que nós tenhamos condições de mostrar à população que fazer gestão com dinheiro é muito fácil,
mas fazer gestão nas condições que nós estamos hoje está um pouco apertado. Mas nós estamos trabalhando para manter a cidade viva, rodando, trabalhando, e eu tenho certeza absoluta, nós estamos dentro do mandato do prefeito ainda. Então, dentro do mandato, é a mesma coisa de você dizer que na metade do campeonato já existe um vencedor, já existe um derrotado. Não, o campeonato é longo, vai até 2020. Eu tenho certeza que dentro do mandato do prefeito Rafael Diniz, muitas das questões serão elucidadas e sanadas, mas nós temos sempre a necessidade de debatermos os atores anteriores, os atores atuais, e poder fazer um contraponto para que a população possa fazer uma avaliação, para não ficar aquela imagem de que o atual governo ele está ruim, o atual governo... Não, nós pegamos a situação ruim, estamos trabalhando hoje para transformar o que é ruim em bom, mas com responsabilidade, com transparência, e o portal da transparência nosso ele é tão bom quanto a ponto do TCE ter dado um prêmio ao prefeito Rafael Diniz e a sua equipe por transparência. Esse é o governo do prefeito Rafael Diniz que vem trabalhando dessa forma. Bom, vereador, vereadora, vamos a um pequeno intervalo, passamos até um pouco não bastante, do final desse bloco, mas a gente volta dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. Doces no Lasco, uma